dos israelitas, e o povo volta em 3 levas. A primeira, sob o comando de Zorobabel, para construir o templo. A segunda, sob a liderança de Esdras, para ensinar a lei do Senhor. E a terceira, sob a liderança de Neemias, para reconstruir as muralhas e as portas que estavam derribadas. Apesar dessas 3 levas, muita gente ainda ficou lá em Suzã, na fortaleza dos medos e persas, e não quiseram voltar, porque a geração que saíra estava muito idosa, e a que nascera na Babilônia havia se aculturado com toda a espécie de cultura babilônica. Anteriormente, os que saíram de Jerusalém viviam e sobreviviam através da agricultura e da agropecuária. Agora, na Babilônia, eles começaram a aprender o comércio, a comprar e a vender, de maneira que construíram edifícios, casas, outros tornaram seus próprios senhores e não quiseram voltar para começar do nada. Levantaram uma cidade que estava em ruína. E a terceira fato importante para entender o livro é o opróbrio dos que voltaram do cativeiro. Aqueles que voltaram enfrentaram a proposta sedutora do samaritano para se associarem na reconstrução do templo e rejeitaram então a oferta, provocando oposição e a reconstrução do templo, como nós encontramos no livro de Esdras, o profeta. O templo então fica paralisado por cerca de 14 a 16 anos, por ordem do rei Artaxerxes. O resultado é que a cidade ficou despovoada e o povo voltou para Jerusalém, mas a restauração ainda não havia acontecido. O templo, a cidade e o povo estavam debaixo de grande miséria e de grande opróbrio. Neemias recebe então a visita de Anani no ano 444 de.C., no 20º ano do reino de Artaxerxes I, ou seja, 13 anos depois de Esdras ter ido para Jerusalém, e 142 anos depois do cativeiro da Babilônia. E Neemias pergunta pelo povo e pela cidade, e Anani responde: os que foram levados cativo estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas estão queimadas. Observe, Neemias então entra nesse ato de necessidade divina de um homem para a restauração. Ei, meu amado, Deus nunca ficou na história sem ter um homem para usar nas suas mãos quando as coisas estão ruins. A Bíblia menciona que Deus está assentado em um alto e sublime trono, ou seja, Ele nunca perde a majestade. Por mais que a história parece ter perdido o controle, parece que não há direção, existe um Deus acima do céu que ainda rege com vara de ferro e se segue de equidade o governo de todas as nações. Parece que Israel estava perdido, parece que Deus havia esquecido, mas aquele que prometeu
por alguém que se importa tendo uma história que ele só ouvia falar, porque apesar de tudo isso, ele era atualizado no estudo da palavra de Deus. Ele também era um homem de oração, um homem que conhecia Deus, que vivia com Deus, que se importava com aqueles que estavam na miséria. Jerusalém estava a cerca de 1.500 quilômetros de Suzã. Neemias vivia numa cidade confortável, estava cheio de conforto, aleluia, nunca via a cidade de seus pais, mas se importou por esta cidade. Deus está procurando jovens nesses últimos dias que se importa com o perdido pecador, se importa